Olá, pessoal. Voltamos, então, à outra parte da bacteriologia, nutrição e crescimento bacteriano, tá? Agora a gente vê mais características desse grupo fascinante que são as bactérias. Então, vamos começar aí. Quando a gente fala de crescimento bacteriano, a gente está deixando bem claro que não está falando ao número de células e não ao tamanho dessas células. Então, gente, toda vez que eu falo de crescimento, a ideia que a gente sempre tem é que essa célula cresce de tamanho. Lembra, gente, que bactérias são seres unicelulares. Então, na verdade, elas não aumentam de tamanho. Quando eu falo de crescimento microbiano, é a quantidade de células que está aumentando. Reprodução assexuada. E aí, esse aumento é tão elevado, que elas vão aumentando em quantidade e vão se acumulando, formando as colônias. E a partir dessa formação dessas colônias, isso é tão interessante que no final das contas a gente acaba vendo elas acabam sendo visualizadas a olho nu, sem utilização de microscópio. Então, quando você pega uma placa, por exemplo, de Petri, ali tem um meio de cultura, e ali você vai conseguir visualizar aquelas bactérias, aquelas colônias, quer dizer que você está vendo ali lotada milhares de células, né, que conseguiram se multiplicar, que conseguiram crescer ali dentro. Isso é extremamente importante, tá, gente? Então, guarda que toda vez que a gente for falando de crescimento microbiano, eu não estou me referindo ao tamanho da bactéria. Isso não altera. Eu estou sempre falando ao número de células que vão sempre se multiplicando. Tá? E aí vale a pena ressaltar também, gente, que quanto maior esse crescimento, quanto maior essa divisão, quanto maior o crescimento populacional dessas bactérias, isso pode acontecer dela perder alguns fatores de ter condições ambientais para conseguir sobreviver. E isso pode afetar o crescimento bacteriano. Então dá uma olhada aqui nesse gráfico aqui do lado. No final da aula, eu explico para vocês perfeitamente o que é essa fase 1, essa fase 2, fase 3, fase 4, mas aqui é só para vocês entenderem. Aqui, ó, na fase 1, né, que a gente chama de fase lag, daqui a pouco isso vai estar bem explicadinho para vocês. Aqui, a bactéria está se adaptando, você não tem uma concentração de bactérias tão elevadas assim, então é uma concentração menor, estão se adaptando. Depois tem a fase 2, que é a fase log, logaritmo. Nessa fase de crescimento exponencial, é uma reprodução assexuada, uma coisa absurda, então ela vai só se acumulando. Aqui que é a fase de crescimento microbiano. Tá? Só que vai chegar um momento em que essas bactérias vão se multiplicar tanto, que ela vai estar numa fase estacionária. Ou seja, já não tem tanto nutriente assim mais para ela naquele ambiente e a multiplicação foi muito alta. Então ela estaciona, o crescimento microbiano ele cessa. E aí se realmente continuar faltando nutrientes, se você não tiver uma entrada de nutrientes aqui, ó, nesse momento, o que vai acontecer? As bactérias elas vão morrer por falta de nutriente. Tudo bem isso aí, gente? Pode deixar que esse pedacinho aqui, ó, de crescimento microbiano, fases do desenvolvimento, isso aqui eu vou falar com calma daqui a pouco para vocês. O que eu queria que vocês entendessem agora é que quando eu falo de crescimento, eu não estou falando de tamanho de célula, mas sim de concentração em números. Toda vez que a gente fala de uma célula bacteriana, a gente já viu nas outras aulas que as células elas são formadas de constituintes, né, básicos. Então ela vai ter o material genético dela, tem o citoplasma, tem proteínas ali. Então toda bactéria ela tem uma estrutura própria dela. Então ela vai ter suas proteínas, vai ter seus carboidratos, lipídios, o seu material genético. Lembra que diferente dos vírus, ela tem o material genético dela, DNA e RNA. Ela vai ter os compostos menores, isso aí volta bem na parte de metabolismo. Então, quando a gente viu lá, acabou de ver aquela aula sobre metabolismo bacteriano, de catabolismo e anabolismo, então você tem moléculas maiores que, se for preciso, elas são degradadas em compostos menores. Essas substâncias, elas são retiradas do ambiente, ou elas vão ser parasitas ou não, para conseguir formar essa bactéria, e formando essa bactéria, você tem diferentes funções estruturais para cada uma delas, tá? Lembrando que esses precursores, então, toda vez que eu falar proteína, carboidrato, lipídio, material genético, eles são retirados do próprio meio ambiente, ou pode ser sintetizada pela própria bactéria. Tá? Então, quando eu falo de uma bactéria que é autótrofa, ela produz os seus próprios compostos.
compostos. Quando eu falo que é heterótrofa, ela tem que retirar do meio ambiente. Tudo bem isso aí, gente? Isso aqui é só para vocês entenderem que a célula bacteriana ela tem sua própria composição, tá? E isso tem a ver com crescimento. Como que é feito o processo de nutrição das bactérias? A gente dividiu as bactérias basicamente em bactérias gram-positivas e gram-negativas. Então aqui para você lembrar, ó, gram-positiva tem um espesso peptidoglicano e, né, e uma membrana plasmática aqui embaixo. Quando eu falo de uma bactéria gram-positiva, por ela ter um espesso peptidoglicano, imagina, gente, como é que ela faz para o nutriente que ela precisa para aquela macromolécula entrar, vir para o meio intracelular? Toda bactéria gram-positiva ela tem a capacidade de sintetizar exoenzimas. Essas enzimas são liberadas no meio, clivam os nutrientes e aí, através das proteínas transportadoras, esses nutrientes vêm para o meio intracelular. Tudo bem isso aí, gente? Então ela tem o potencial de liberar exoenzimas. E as bactérias gram-negativas, que têm membrana externa, peptidoglicano mais fino e membrana interna. Nesse caso, gente, as moléculas que são hidrofílicas, de baixa massa molecular, eles conseguem passar pelos canais de porina. Tá? E aí, gente, as moléculas maiores ou aquelas que ficam nesse espaço, que conseguem só entrar num pedaço, não conseguem ultrapassar a membrana toda, o que vai acontecer? Nesse espaço periplasmático aqui, ó, que é esse espaço entre as membranas e a parede celular, ali você encontra enzimas. Então você encontra proteases, fosfatases, lipases, nucleases e enzimas que degradam carboidratos. Qual que é a importância disso, gente? Porque pela bactéria gram-negativa, como ela tem essa estrutura a mais aqui, ela tem capacidade de passar algumas moléculas que têm afinidade, né, que são hidrofílicas, ou então, nesse espaço periplasmático aqui, ela tem as enzimas que conseguem digerir aquela macromolécula, liberando então para o meio intracelular os nutrientes que ela precisa. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Vamos lá. E para ter esse crescimento microbiano, para ter esses nutrientes também, o que as bactérias elas precisam? Quais são os fatores necessários para um bom crescimento bacteriano? E aí, gente, a gente tem que deixar bem claro. Assim como acontece para a gente, as bactérias elas têm um metabolismo próprio delas. Então, elas precisam de fatores físicos e fatores químicos para ajudar na obtenção desses nutrientes, para ela conseguir absorver bem esses nutrientes. Então, quais são, antes a gente fala desses fatores, né? Quem são os nutrientes das bactérias? Nós temos os macronutrientes, os micro e os fatores de crescimento. Então, vamos lá. Quando eu falo dos nutrientes para as bactérias, né, para ajudar no crescimento microbiano, os macronutrientes. Então, eles precisam ter fonte de carbono, nitrogênio, hidrogênio, fósforo, enxofre, potássio. Então, por exemplo, você vai pegar um meio de cultura. Naquele meio de cultura tem que ter macronutrientes essenciais para aquela bactéria crescer. Então, ali vai ter que ter uma glicose, uma sacarose, porque é uma fonte de carbono que ele vai ter. Ali ele vai ter que ter uma determinada proteína, porque é uma fonte de nitrogênio. Ali ele vai ter que ter uma fonte de fósforo, enxofre, potássio. Depende da bactéria, tá? Por isso que tem a bacteriologia, para saber quais são os nutrientes ideais que aquela bactéria precisa. E os micronutrientes? Os micronutrientes são aqueles nutrientes que precisam em concentração menores. Então, manganês, cobalto, zinco, cobre, assim como é pra gente. Então, pensa, gente, nós não precisamos de micronutrientes. A gente não precisa de ferro, não precisa de potássio, cálcio. As bactérias também precisam. E tem os fatores de crescimento, que ajudam no processo de multiplicação bacteriana. Quem são esses fatores de crescimento? Vitaminas, aminoácidos, nucleotídeos. Então, esses são os fatores. Tá? E além desses nutrientes, gente, não adianta você ter um meio de cultura lotado desses nutrientes macro, micro, desses fatores de crescimento, se você não tem as condições necessárias para que essa bactéria utilize desse nutriente para conseguir ter uma boa reprodução. Quais são esses fatores necessários para auxiliar no crescimento microbiano? Os fatores físicos e os químicos. Quando eu falo de fatores físicos, eu estou falando de quem? Temperatura, pH, oxigênio e pressão osmótica, tá? Eu esqueci o oxigênio aqui, tá, gente? Ó, deixa eu colocar ele aqui. O2.
e pressão osmótica. Vou explicar cada um deles em detalhe para ficar tão tranquilo. E os fatores químicos, que aí a gente vai entrar nessa questão dos nutrientes todos aqui. Então, gente, para eu ter uma boa absorção, eu não, né, as bactérias, para as bactérias terem uma boa absorção de nutriente, para as bactérias conseguirem ter um bom crescimento, elas precisam desses fatores físicos e dos fatores químicos. Tudo bem isso aí? Os fatores físicos, então, temperatura, pH e pressão osmótica. E quando eu falo dos fatores químicos, a gente vai estar relacionando principalmente a composição desses nutrientes, macronutrientes, micronutrientes e fatores de crescimento. Tudo bem, gente? Alguma dúvida por aí? Pode perguntar, tá? Aí, ó, vamos falar um pouquinho dos fatores físicos. Temperatura, gente. E aí é uma coisa interessante. As bactérias, elas têm temperatura ideal de crescimento, tá? A maioria das bactérias, as mais estudadas, a de caráter patogênico, ou seja, nós somos da área da saúde. Então, para a gente acaba estudando mais um grupo de bactérias que são de temperatura próxima, similar à temperatura do corpo. Tanto que se você olha esse termômetro aqui, tá aqui zona de perigo. Tá? Mas você pode encontrar bactérias que conseguem sobreviver em todos os ambientes, em uma faixa ilimitada de temperatura. Só que assim, gente, se você tem uma bactéria que sobrevive muito bem numa temperatura fria, ela não vai conseguir sobreviver numa temperatura mais elevada. Então a gente vai começar a observar agora que existem gráficos que mostram o crescimento de bactéria a partir da temperatura. Então, por exemplo, se a gente tem as bactérias mesófilas que crescem em temperatura mais ou menos aqui de 30 graus, vamos colocar aqui que seria mais ou menos, ó, 30 graus aqui, antes e depois de uma determinada temperatura, ela não se desenvolve muito bem, tá? Então, isso tudo a gente também tem que levar em consideração. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, você pode encontrar bactérias em ambientes de gelo e você pode encontrar bactérias em lava de vulcão. Então, você vai encontrar bactérias em todos os grupos, mas não quer dizer que a mesma bactéria que vai estar no gelo, ela vai conseguir ter atividade no vulcão, porque isso não vai acontecer. Ela tem temperatura ideal para conseguir sobreviver. Então vamos lá. Quais são os grupos, né, de bactérias classificadas de acordo com a temperatura? São 5 grupos principais. Então nós temos aí o primeiro grupinho, psicrófilos. Os psicrófilos, gente, são aquelas bactérias que conseguem resistir à temperatura de gelo, 0 grau. Tá? A temperatura ótima de crescimento dela é mais ou menos até 15 graus Celsius, então é temperatura de geladeira também, tá? Elas são tão sensíveis, olha que interessante, que até numa temperatura razoável, 25 graus, ela não consegue crescer mais. Por isso que, mais uma vez, eu volto a falar com vocês sempre nesse gráfico. Então, ela tem uma temperatura ideal, que é de 100% de atividade. Ela pode funcionar um pouquinho, né, vai diminuindo a atividade à medida que vai diminuindo a temperatura, e aumentando a temperatura também diminui a sua atividade, tá? Aqui, gente, elas não causam muito problemas na conservação de alimentos, preservação, porque... Ai, desculpa de novo. Porque, na verdade, essas bactérias aqui que são psicrófilas, elas são mais encontradas em ambientes de profundeza de oceano, regiões polares. Então, na área de alimentos, aí você pode dizer, Natália, mas a minha geladeira é mais ou menos essa temperatura. Mas pode ficar tranquilo, gente. Não são os psicrófilos. Quando eu falo mais de temperatura de geladeira, os micro-organismos, as bactérias que mais estão envolvidas são bactérias psicotrófilas. Então, vamos lá. O que são bactérias psicotrófilas? São aquelas bactérias, gente, que geralmente, ó, tem crescimento bom, muito bom, em temperatura de 20 a 30 graus. Essas, sim, elas podem causar um grande problema em alimentos que ficam sob refrigeração. Então, por exemplo, tem uma bactériazinha que é danadinha, que é a Listeria monocytogenes, que causa listeriose. É muito comum, tá, gente, em alguns alimentos resfriados. Então, quando eu falo de um frango, quando eu falo de um leite, infelizmente você pode ter contaminação por essa bactéria, porque ela vive muito bem obrigada em alimentos com temperatura utilizada em refrigerador. Então, por isso um cuidado às vezes. Então, por exemplo, Natália, eu utilizo muito leite da roça. O que eu faço? Eu tiro o leite ali, eu faço a ordenha na vaca, tiro o leite e levo direto, né, fervo aquele leite para tentar tirar os principais bactérias, micro-organismos que tem ali e levo ele para a geladeira. O que acontece, gente? Se essa esterilização, pasteurização não for bem realizada, você pode ter bactérias que
mesmo você armazenando esse leite, esse alimento na geladeira, ele pode continuar crescendo, se desenvolvendo. A listéria é um exemplo. Isso acontece muito com aves também, por isso que eu falei a questão do frango. Então, por isso o risco, tá, gente? Porque nós temos bactérias que são patogênicas, que conseguem sobreviver em temperatura dos psicotrófilos, mais ou menos de 20 a 30 graus. Elas não crescem em temperaturas superiores a 40 graus. Qual que é a vantagem disso? Se for um alimento, gente, é uma beleza, porque aí você leva aquele alimento para o fogo e aí você vai matar aquela bactéria. E isso, então, quer dizer o quê? Peixe, alguns alimentos que são consumidos cru. O ideal, quando você eleva a temperatura, é porque você garante que bactérias que são psicotrófilos, ou seja, que conseguem residir na geladeira, em temperatura de geladeira, ela vai morrer assim que ela for elevar a temperatura. Tudo bem? A diferença de psicrófilos e psicotrófilos, psicrófilos é mais de 0 grau, tá? Temperatura de congelador, águas subterrâneas. Agora, quando eu falo de psicotrófilos, é a temperatura de 20 a 30 graus. Aqui a gente encontra em alimentos refrigerados, tá? Agora, gente, vem um grupo que é do nosso principal estudo. São as bactérias mesófilas. Mesófilas de meio mesmo. Essas daqui são as principais bactérias deteriorantes, são as principais bactérias patogênicas. Por quê? Porque a temperatura ótima de crescimento é de 25 a 40 graus. Qual que é a temperatura corporal de um ser humano? Aproximadamente 36,5, 37. Então, não tem como uma bactéria patogênica ser de temperatura, ser uma bactéria psicotrófila nem psicótica, tá? Não tem como. Por que não tem como ser? Porque se a minha temperatura corporal é em torno de 36,5, 37, só vai crescer no meu corpo, só vai causar uma doença no meu corpo as bactérias que conseguem sobreviver a essa temperatura. E qual que é essa temperatura? De 25 a 40 graus, que é o grupo das bactérias mesófilas. Aqui que eu falo que inclui os micro-organismos deteriorantes e os patogênicos. Tudo bem? O que acontece com os outros micro-organismos é o que? Você consome micro-organismos, por exemplo, no caso das psicotrófilas, né? No caso da listéria, por exemplo. O que acontece? Você ingere um alimento que está cru. Então, você tem contaminação por aquela bactéria. No seu organismo, ela pode causar um problema, né? Por um determinado período. É claro que ela não tem uma capacidade de alta proliferação, mas se ela já se proliferou do lado de fora, lá na geladeira, aí corre o risco de uma contaminação. Entendeu essa diferença, gente? Agora, as mesófilas é o nosso grupo de interesse porque são as bactérias que conseguem sobreviver no nosso organismo. Então, ela tem toda a temperatura ideal e tem os nutrientes ideais, porque o seu corpo vai oferecer isso para elas. Tudo bem? Isso aí, gente. Então, as mesófilas, desculpa, são as bactérias do grupo de interesse da área da saúde, porque vivem nessa temperatura ideal, de 25 a 40 graus, ok? Aí nós temos o grupo das termófilas. O grupo das termófilas são bactérias em que a temperatura é ótima, tá vendo? Ó, de 50 a 60 graus. Aqui eu tenho bactérias que conseguem sobreviver numa torneira de água bem quente. São aquelas torneiras, são aquelas bactérias que são muito utilizadas no processo de compostagem, porque a temperatura fica mais elevada. Então, por exemplo, no solo, né, que a temperatura fica mais quente, você pode encontrar essas bactérias termófilas. Elas são um problema de saúde pública. Na verdade, elas não são, né, consideradas um problema de saúde pública, porque para causar um prejuízo para o meu organismo, basicamente são as bactérias mesófilas. As termófilas, você tem que encontrar ela num solo muito para baixo, no caso, tá? Muito bem compactado, mais de compostagem. Acaba não sendo uma bactéria de saúde pública. Não é tanto um problema para a gente. Mas eu deixei bem claro aqui que você pode encontrar bactérias em águas termais, por exemplo. Então não adianta, por exemplo, fui passear lá em Caldas Novas, lá naquelas águas termais, uma água quentinha, quentinha. Então, 50 graus a água, a gente nem aguenta, né, uma água dessa. Mas aí você pensa, vai matar tudo. Na verdade, você mata as psicrófilas, as psicotróficas e as mesófilas. As termófilas podem ser encontradas naquele ambiente. E para finalizar o nosso grupo, nós temos as hipertermófilas. As hipertermófilas, gente, são aquelas bactérias que conseguem sobreviver a temperatura de 80 graus ou mais. Aqui não tem risco nenhum para a nossa saúde, graças a Deus. Aqui a gente vai estar falando mais com vulcão, a gente vai estar falando de arquibactérias, então são bactérias que são encontradas em ambiente completamente hostil. Então não corre o risco nenhum de causar um problema para a gente.
Aí, finalizando agora, você pode chegar para mim e falar, Natália, então eu tenho que me preocupar com qual grupo de bactérias? É claro, gente, que a gente tem que se preocupar com todas. Mas as que são patogênicas, as que são as maiores causadoras de doenças mesmo, são as mesófilas. Tudo bem? Então, quando eu falo de temperatura, tudo bem? Isso é um fator físico, tá? E agora, gente, aqui, ó, essa aqui é um gráfico, por isso que eu quis mostrar pra você aquela figurinha, tá vendo, ó? Então, os psicotrófilos, você pode encontrar eles sobrevivendo muito bem, de menos 10 graus até mais ou menos ali, ó, uns 10, 15 graus, e para a atividade delas acima de 20 graus, as psicotróficas, tá vendo? De 0 graus até mais ou menos uns 25, para atividade em 30. Os mesófilos aqui, 37 até 40, para atividade em 50. As termófilas, de 40 até 70 e alguma coisinha. Atividade boa em 60 e pouco. E as hipertermófilas, aqui ó, de mais ou menos quase 70 até uns 110 graus, atividade ótima próxima do 100. E aí vamos lembrar uma coisinha lá de bioquímica, gente. As bactérias, ela tem as enzimas dela de funcionamento. Então, como que isso funciona, essa questão da temperatura? Lembra, gente, temperatura abaixo de uma ótima atividade enzimática. Então, aqui, ó, essas que estão abaixo de uma ótima atividade enzimática, você inativa a atividade das enzimas. Então, não quer dizer que elas morreram, quer dizer que as enzimas estão inativas, mas as bactérias estão ali. Aí, à medida que você vai elevando a temperatura propícia, ideal para cada grupo dessas bactérias, a atividade delas volta e vai sempre aumentando, até que você chega na atividade ideal. Temperatura ideal. Uma vez que você continua aumentando essa temperatura, tá vendo? Ó, vai diminuindo a atividade enzimática, ou seja, vai parando a atividade daquela bactéria, até que em determinado momento, uma determinada temperatura muito elevada, você simplesmente desnatura aquela enzima. Vamos lembrar de bioquímica? Uma vez que aquela enzima é desnaturada, ela perde a função. Então, para você matar de fato uma bactéria, o ideal é com elevação da temperatura, porque aí você consegue inativar, desnaturar aquela enzima. Ela não fica simplesmente inativa, ela fica desnaturada, perde a função. Dúvida, gente? Por isso, gente, aquele exemplo bem simples. Ah, eu tenho um alimento que está congelado. Aquele alimento que está congelado está ali. Se tiver alguma contaminação microbiológica, se tiver alguma bactéria ali, aquela bactéria está inativa. Não quer dizer que ela está morta. Se você tira ela, coloca ela na sua pia, por exemplo, e deixa ali para ela chegar à temperatura ambiente, chegar, né, à temperatura ideal, e você deixa ela por bastante tempo ali, lembra, gente, se tiver bactéria ali, as atividades enzimáticas, à medida que a temperatura vai subindo, ela vai melhorando aquela atividade até que vai chegar a uma temperatura ótima. Se tiver alguma fonte de contaminação ali, ela vai se proliferar, porque tem nutriente, que é o alimento, ela vai se proliferando, proliferando. Se você pega aquele alimento, lógico, e levar para uma temperatura elevada, você vai matar. Agora, pensa comigo, gente. E se aquela contaminação, que você nem sabe se tem, mas se tiver uma contaminação ali, for de bactérias que liberam toxina? Nem toda toxina ela é inativa em temperaturas elevadas. Por isso, cuidado. Por isso que o ideal, quando a gente fala, é você pegar esse alimento e levar ele para chegar à temperatura ambiente na geladeira. Porque a temperatura é baixa. Demora? Demora, claro. Mas a temperatura está mais baixa. Então você inibe pelo menos uma atividade enzimática daquelas bactérias. Tudo bem, gente? Dúvida? Vamos lá. Agora a gente continua no outro processo, que é um outro fator físico, que é o pH. As bactérias, de forma geral, gente, elas sobrevivem muito bem, obrigada, no pH neutro, entre 6,5 e 7,5, que é, né, basicamente o que está na nossa boca. E o que a gente encontra na maioria dos alimentos. Dificilmente você vai encontrar uma bactéria uma bactéria que eu falo assim, que vai ser patogênica, básica, tá? Vai ser basicamente ali ácidas ou neutras. E aí, gente, uma coisa que vale a pena muito falar, por quê? Porque as principais bactérias, gente, que são patogênicas, se elas conseguirem resistir a um pH abaixo de 6,5 aqui, elas conseguem sobreviver até mais ou menos 4. Abaixo de 4, elas não conseguem sobreviver. Então, por exemplo, Clostridium. Clostridium é uma bactéria que causa uma intoxicação, uma infecção absurda. Tá? Clostridium é uma bactéria, a gente até falou sobre ela, né, o Clostridium botulinum, que ela libera uma toxina, e essa toxina paralisa a musculatura.
O pH ideal de crescimento dela é em torno de 4,5. Então, por exemplo, você tem um alimento que ele tem uma certa acidificação, mas não é tanta, tem ali 4,5 a acidificação dele. O que acontece, gente? Pode proliferar, na verdade está com pH ideal para elas. O que acontece, gente? Todo alimento enlatado, por que enlatado? Porque o Clostridium é uma bactéria anaeróbica. Ele precisa da ausência do oxigênio para conseguir se reproduzir. Então, todo enlatado tem que garantir, gente, que o pH esteja abaixo de 4,5. Por que isso? Porque de 4,5 para cima, essa bactéria consegue sobreviver. Então, por que os enlatados eles vão ter aquela salmoura ali acidificada? É acidificada para inibir crescimento de Clostridium. Isso é determinado por lei, tá, gente? Porém, existem as bactérias acidófilas. O que são bactérias? Opa! Continua gravando, gente? Tá? Deu um panezinho aqui, vamos ver. O que são bactérias acidófilas? São bactérias resistentes à acidez. Um exemplo é a H. pylori. Essa bactéria, gente, é aquela bactéria que é muito comum ser encontrada em alimentos que são consumidos na rua, tá? Essa bactéria, na verdade, gente, ela é ativada no ambiente ácido. Por isso que a gente encontra muito essa bactéria no estômago. Tá? O nosso estômago, gente, o pH do estômago, ali 2 e pouco, é uma barreira, é um componente da imunidade inata que é uma barreira, porque a maioria das bactérias e dos micro-organismos que chegam pela nossa boca, né, que vão cair lá no estômago, elas morrem com aquele pH ácido, com exceção de algumas, entre elas a H. pylori. A H. pylori, na verdade, quando ela chega no estômago, aquele pH ácido, ativa essa bactéria. Então, gente, por mais que as principais bactérias patogênicas elas cresçam nesse pH entre 6,5 e 7,5, a gente não pode deixar de levar em consideração que existem bactérias que são acidófilas, que podem sobreviver no ambiente ácido, mas não é tão comum assim de encontrar. A maioria delas é de ambiente neutro. E aí a curva delas vale para a mesma curva de temperatura. Então vamos lá, ó, bactérias neutras, tá vendo? Ó, que é a maioria que a gente tem. Então elas crescem num ambiente próximo aqui de 7, abaixo desse pH é inativação enzimática e acima desse pH também, tá? Causa desnaturação dessa bactéria. Ok? Outro tipo de fator químico, tá? Que a gente pode falar, na verdade, está falando de fatores físicos, aí entrou um químico aqui no meio, foi uma confusão dessa aula, é o oxigênio, tá? O oxigênio, gente, ele é utilizado para ajudar na requisição de energia dos micro-organismos. Então, quando você tem micro-organismos, bactérias que utilizam o oxigênio, nós temos os organismos aeróbicos e quando eles não utilizam, são os organismos anaeróbicos. Então, como que acontece? Como é que é o efeito do oxigênio nesses organismos? Nós temos bactérias que são aeróbicas obrigatórias, então elas crescem somente na presença de oxigênio. Se você retira esse oxigênio, você mata aquela bactéria. Por isso, gente, que às vezes você vai ter um paciente que vai chegar para você e falar assim: eu tô com machucado. Eu faço o que com esse machucado? Eu deixo ele aberto ou deixo ele fechado? É uma grande questão. Por quê, gente? Porque você pode ter uma bactéria aeróbica obrigatória. Então, ele tem contato com o oxigênio, ele vai estar se proliferando. Quando você tampa, quando você fecha, você tira o oxigênio e você mata aquele micro-organismo. A grande questão é que você nunca sabe qual que é o grupo de micro-organismos que está ali. Mas se a gente fizesse uma cultura e soubesse exatamente, a gente pode lidar com essa questão do oxigênio. Então, gente, nós temos os aeróbicos obrigatórios, ou seja, eles só crescem na presença de oxigênio, como a gente tem os anaeróbicos obrigatórios, é o contrário. Aeróbicos obrigatórios somente crescem na presença de oxigênio, e quando eu falo anaeróbicos obrigatórios, somente crescem na ausência de oxigênio. Tudo bem, gente? Então, é um crescimento anaeróbico. Se tiver se tiver presença de oxigênio, ele simplesmente não vai crescer, ele não é capaz de se desenvolver. Tudo bem isso aí? E o que é um anaeróbico facultativo? O anaeróbico facultativo é aquele micro-organismo, é aquela bactéria que ele cresce tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Mas a gente tem que lembrar agora do metabolismo das bactérias. Lembra, o anaeróbico facultativo são aquelas bactérias que podem fazer o processo de respiração celular e de fermentação. Quem que vai gerar mais energia para a sua célula? Fermentação ou respiração celular?
É a respiração celular, vai gerar muito mais ATP, muito mais energia. Então, na verdade, essas bactérias que são anaeróbicas facultativas são aquelas bactérias, gente, que elas podem sobreviver na presença ou na ausência de oxigênio, mas ela vai ter muito mais energia quando o oxigênio estiver disponível, que ela vai estar fazendo o processo de respiração celular. Tudo bem isso aí? Tá? Quando eu falo de um anaeróbico aerotolerante, esse grupo de bactérias aqui, eu tenho bactérias que elas crescem somente em condições anaeróbicas. São bactérias que crescem somente na ausência de oxigênio, mas elas não morrem na presença de oxigênio. Vocês estão me entendendo? Então, por exemplo, quando eu tenho um organismo anaeróbico facultativo, ele pode crescer tanto em meio aeróbico quanto anaeróbico. Ele pode crescer. Tá? Quando eu tenho um anaeróbico aerotolerante, ele cresce somente no meio anaeróbico, somente na ausência do oxigênio. Mas ele não vai morrer na presença do oxigênio, ele só fica quieto ali. No momento que aquele oxigênio some, já não tem mais, fica completamente anaeróbico, ele volta ao processo de crescimento. E tem os microaerófilos, que é o último grupinho. Os microaerófilos, eles só crescem, ele tem um crescimento somente aeróbico. Só que eles precisam de uma baixa concentraçãozinha de oxigênio. O mínimo de oxigênio para eles já é o suficiente para crescer. Se você coloca muito oxigênio ou tira os oxigênios, ele acaba morrendo. Tudo bem, gente, na diferença entre eles? Qualquer dúvida vocês podem ir perguntando aqui, tá? Então, quando eu falo obrigatório, se for aeróbico, tem que ter oxigênio. Se não tiver, ele morre. E se for anaeróbico, não pode ter oxigênio. Se tiver oxigênio, ele morre. Anaeróbico facultativo, ele pode crescer tanto em na ausência ou na presença do oxigênio. A diferença vai ser o quê? Na presença de oxigênio gera muito mais energia. Então, para ele vai ser muito melhor, vai ter um crescimento muito maior na presença do oxigênio. O anaeróbico aerotolerante, ele cresce somente no meio sem oxigênio, mas ele não morre se tiver presença de oxigênio. Ele simplesmente não cresce mais. E os microaerófilos, eles precisam de uma concentração baixinha de oxigênio, tá? Uma concentração muito elevada ou sem oxigênio mata eles. Um outro fator físico aqui, então, é a pressão osmótica. O que acontece, gente? Geralmente no meio de cultivo a gente observa que só tem água para essas bactérias. Só que o nosso corpo, o meio ambiente, não é só água, tem sais presentes ali. Dependendo da concentração de sal, você pode matar aquela bactéria. Então, o que a gente encontra? Nós temos bactérias que conseguem sobreviver muito bem sem romper a membrana dela na presença de uma baixa concentração de sais. Mas nós também temos dois grupos de bactérias que são o quê? Halófilos extremos. O que são bactérias halófilas extremas? São aquelas bactérias que conseguem sobreviver em concentrações elevadas de sais. Então, por exemplo, lá no Mar Morto, que tem uma alta concentração de sal, lá você encontra bactérias. Inclusive é o único meio, né, o único ser vivo que consegue sobreviver lá. Porque você tem bactérias, então, que conseguem sobreviver no meio de elevada concentração de sal. E tem as halófilas facultativas, que são as bactérias mais comuns. Elas não requerem, tá vendo? Deixa marcado aqui, ó. Elas não requerem concentrações elevadas de sal. Elas conseguem sobreviver até 2% de sal, tá? Acima disso, inibe o crescimento delas. Tudo bem, gente? Na verdade, no nosso corpo, o que mais pode acontecer são bactérias que não têm, né, que não têm essa dependência de sal ou que são halófilas facultativas, uma concentração baixinha de sal. Tá? Por isso que antigamente uma das formas de conservação de alimento era colocar sal, tá? Porque uma elevada concentração de sal você pode inibir crescimento de bactérias, principalmente as patogênicas. A gente coloca eles em tubo. Tá vendo aqui? Ó, vocês estão conseguindo ver que tem um tubo aqui, tem um líquido aqui, um Erlenmeyer aqui, tá? Os meios líquidos, eles são adicionados em tubos ali. Como que eu observo a presença de bactéria? Ou porque eu adiciono ali dentro um tubinho e vejo a formação de gás, então são bactérias que fermentam, ou então a turvação vai ser diferente. Esses são os meios líquidos. Vai ser assim que eu vou conseguir observar o crescimento de bactérias. Tá? Então, dependendo do tipo de bactéria, dependendo do seu tipo de meio de cultura, você vai ter os sólidos, semissólidos ou os líquidos. Dependendo da composição química, a gente tem os meios sintéticos e os complexos. Qual que é a diferença, gente? Quando eu falo de um meio sintético, eu sei exatamente a composição química de todos os componentes. Então, por exemplo, eu comprei um meio de cultura.
Esse meio de cultura que eu comprei, eu sei exatamente lá toda a composição química dele. Então ele vai vir com tantos por cento de glicose, sacarose, com tantos por cento de tal proteína, não é proteína, determinada proteína. Eu vou saber o quanto de sal, vou saber completamente tudo. Quando eu falo de meios complexos, ele pode ser comprado também. Ele tem que ser comprado também, tá? Ele pode ser comprado ou pode ser preparado, mas ali geralmente você tem um soro, você tem um sangue, você tem um componente ali que não é totalmente conhecido aquela composição química, tá? Então, por exemplo, você vai fazer um agar-sangue, que é essa da figurinha aqui. Ali você vai usar o sangue de um animal, por exemplo, ou um sangue mesmo de um ser humano. Para você fazer esse meio, usa sangue. Se usa sangue, você não sabe completamente todos os compostos que estão presentes ali. Então ele entra como meio complexo. Tá, gente? Lembrando que os meios eles podem ser totalmente preparados no laboratório. Então você pode comprar esse meio de cultura ou preparar esse meio de cultura e fazer no laboratório. Tá? Ou você pode simplesmente fazer um preparo dele naturalmente ali. Então você retira o sangue, prepara aquele meio de cultura. Só lembrando que todo preparo de meio tem que ser com uma água limpa, destilada e tem que ser neutra. Preparou aquele meio de cultura, leva para a autoclave. Na autoclave, esteriliza esse meio de cultura, porque você tem que garantir que o que vai crescer é da amostra que você está querendo e não porque contaminou, porque o meio de cultura está contaminado, o que for, tá? Então, depois que você prepara esse meio de cultura, ou em placa ou líquido, tanto faz, ele é encaminhado para a autoclave. A autoclave é temperatura elevada e pressão. Ali mata qualquer coisa, tá? E depois, quando a gente vai trabalhar com esses meios de cultura, você leva esses meios de cultura para um ambiente estéril. Então, você leva para um ambiente que tem fogo ou para uma capela de exaustão, que tem que ser completamente esterilizado também, tá? Para você garantir que o que está crescendo é da amostra daquele paciente que chegou para você. Tudo bem, gente? Beleza. De acordo com o objetivo do que você está buscando, você vai ter meios de cultura básicos, enriquecidos, seletivos ou diferencial. Tá? O que é um meio de cultura básico? É de uso geral. Então, na verdade, você quer saber se vai crescer alguma coisa. Vai crescer de tudo ali, bactéria, fungo, cresce tudo. São os meios básicos. Então, por exemplo, Natália, eu quero fazer uma cultura de uma boca de um paciente, por exemplo. Você não sabe o que tem ali. Então, você pega com suave, que é como se fosse um cotonete, passa na boca ou na machucada daquele paciente e coloca nesse meio básico. Vai crescer de tudo. A partir dali, você faz a coloração de grão e começa a selecionar o grupo de bactérias que você tem. Aí, você pode começar a trabalhar agora com os meios enriquecidos. O que é o meio enriquecido? Nesse meio, você adiciona alguma coisa. Sangue, soro, extrato de tecido, um agar nutritivo, um nutriente. Aqui, você enriquecendo esse meio, você permite crescimento de organismos exigentes. Então, por exemplo, você fez um meio básico, cresceu de tudo. A partir de agora, eu quero selecionar um micro-organismo que eu sei que para ele crescer, ele precisa de uma determinada vitamina, ou seja, ele para crescer, ele precisa de um nutriente a mais. Então, você vai enriquecer o seu meio de cultura agora. Você vai colocar uma concentração elevada daquela vitamina que eu sei que vai favorecer o crescimento daquele grupo populacional. Natália, mas as outras bactérias podem crescer? Podem, mas aquela bactéria que ela é exigente nutricionalmente, ela vai crescer em maior quantidade. Então você já começa separando esse grupo bacteriano. Agora não, Natália, eu quero ser seletiva. Eu quero ter o crescimento somente de um grupo de micro-organismos. Aí você vai ter um meio de cultura, tá vendo? Que pode ser agar ou um caldo, que previne o crescimento de um grupo de bactérias sem agir em outro. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com cristal violeta. Ele inibe o crescimento de bactérias gram-positivas. Isso é um meio seletivo. Eu seleciono o grupo de bactérias que eu quero trabalhar. E o meio seletivo também pode ser diferencial. O que é o meio diferencial? Você adiciona um reagente ali que resulta num tipo de crescimento ou numa reação. Quer ver? Olha só que interessante aqui, ó. Aqui é um exemplo, tá vendo, de um meio diferencial. Aqui, ó, eu não inoculei bactéria nenhuma. Olha a cor dele, tá vendo? Esse meio é vermelho.
E coloquei minha bactéria. Repara, gente, que aonde tem Staphylococcus epidermidis, tá vendo? Continua vermelho com as colônias brancas. Aonde tem Staphylococcus aureus, tá vendo? Muda de cor. De vermelho passa para esse amarelo e as colônias são amarelas. Reparou que isso aqui é um meio diferencial? Ele também é um meio seletivo. Por que ele é um meio seletivo? Porque ele favorece o crescimento de estafilococos. Só que eu quero diferenciar entre as espécies de estafilococos, entendeu? Aqui, ó, são outros meios de cultura, tanto seletivos quanto diferencial. Repara a cor, como é que está crescendo, ó. Não quer dizer que não vai crescer outras bactérias, mas aquele meio diferencial, a cor vai ser característica para mim. Então, por exemplo, uma bactéria ou lactose negativa, ela vai ficar com essa cor. Lactose positiva fica com essa cor um pouquinho mais roxa. E se da cor metálica, tá vendo? Ó, ele vai me posicionar qual grupo bacteriano que é aquilo ali. Então, isso é um meio que a gente fala diferencial. A cor dele vai ser um diferente para minha bactéria, tá? Isso aqui, gente, é quando você já quer estabelecer que tipo bacteriano que é. Tudo bem isso aí? Em microclínica vocês vão ter mais detalhes sobre isso. Eu só queria passar para vocês conseguirem entender como que a gente consegue isolar as bactérias e no final conseguir identificar, tá? Onde ela tem uma intensa atividade, uma intensa, na verdade, preparação. Na verdade, eu não sei o que aconteceu, eu passei o slide, mas eu cortei a explicação. O que é uma fase lag? Vamos anotar aí. Ela tem uma intensa atividade de preparação. Então, ela está consumindo os nutrientes, ela está se preparando para poder se multiplicar. Ela está se adaptando ao meio. Repare que nessa fase lag, gente, não tem crescimento, não tem multiplicação bacteriana. Então, você não multiplica o número de espécies viáveis ali. Ela simplesmente está se adaptando ao meio. Depois, a gente passa então para a fase 2, que é a fase log, a fase de logaritmo, a fase exponencial. Nessa fase, as bactérias estão totalmente adaptadas ao meio, já pegaram os nutrientes e agora elas estão em intensa reprodução. Tá, então vamos lembrar agora daquela aula de reprodução assexuada, fissão binária? Então, nesse momento agora, elas pegaram os nutrientes, estão em condições ideais físico-químicas de crescimento, então a fase log ou exponencial é a fase de crescimento. Então, enquanto tiver esse nutriente, ela só vai crescendo. É um tempo de geração constante. Se você leva em consideração que as bactérias se multiplicam de 20 em 20 minutos, então pensa, ao final de um dia, o quanto de bactérias que você vai ter aqui. Por isso que é um crescimento exponencial. Aí, gente, a gente chega na fase 3. O que é a fase 3 ou estacionária? É aquela fase em que começam a faltar os nutrientes. Se você, por algum motivo, nessa fase aqui estacionária, percebeu que as bactérias não estão mais se multiplicando e injeta mais nutrientes aqui, essa fase volta a crescer. Agora, se você não injeta mais nutriente, ela mantém essa fase estacionária. Ou seja, a taxa de reprodução e a taxa de morte, elas estão equilibradas. Não tem mais nutriente para ela conseguir se reproduzir. Então, elas acabam morrendo nesse processo, tá? Isso é a fase estacionária. Nessa fase estacionária que a gente consegue observar uma grande quantidade de bactérias esporuladas. Por quê? Porque está esgotando os nutrientes, começa a acumular resíduos e você pode ter mudança de pH. Então, começa a ter um ambiente que não é mais propício para o crescimento bacteriano. E aí você começa a observar, então, agora, bactérias esporuladas, tá? Por fim, agora, a gente tem a fase 4, que é a fase de morte celular. Então, se você não injetou nutriente nenhum mais, essas bactérias agora, elas começam a morrer. Lembra, muita bactéria, muita reprodução, falta de nutrientes, muda o pH, o ambiente já não tem nutriente, não tem pH, essas bactérias vão fazer o que agora? Elas vão morrer por falta de nutriente, que aí entra na fase de morte celular. E aí, algumas células, as que ficaram com uma forma de esporo, elas podem sobreviver ali até elas voltarem a ter um ambiente, ou então elas vão todas morrer naquilo dali. Tudo bem? Alguma dúvida? Aqui, só para encerrar nossa aula, eu deixei essa tabelinha aí, deixando para vocês um resumão das principais fases, lag, log, estacionária e declínio. Então, gente, agora aqui a gente encerra as aulas de bacteriologia relacionadas a toda a parte de nutrição, crescimento, metabolismo, e aí vamos tirar as dúvidas, vamos ver no que vocês estão precisando aí, vamos tirar essas dúvidas. Tá bom, galera? Um abraço!